Hello people! Bem-vindo aqui ao canal Inglês Mais Fácil com o Teacher Lucas e hoje vamos falar sobre o verbo to be. Vamos aprender definitivamente o que é o verbo to be aí, como funciona. Não faz nem ideia de como fazer? Aguarde depois da vinheta que você vai aprender. Let's get started! I'm very happy to be here for you again! Vamos começar então, estou muito feliz de estar com você aqui de novo. Meu nome é Lucas Domiciano, aqui do canal Inglês Mais Fácil. E vamos lá com o verbo to be para acabar com as dúvidas de uma vez por todas aqui, hein? Vamos lá chutar o balde de uma vez aqui. Tem aluno meu que falou, eu fiquei a vida inteira aprendendo só verbo to be no fundamental, no ensino médio. Não é possível. Não é possível por quê? Porque o verbo to be, ele é simples. Ele é só verbo ser e verbo estar. Verbo to be é o verbo ser e o verbo estar. Só, né? Então, eu uso ele para falar eu sou, eu estou, ele é, eles são. Então, não tem muito segredo. É o verbo ser e o verbo estar no inglês, tá? Ah, professor, mas como que eu sei se é ser ou se é estar? Por exemplo, como que eu sei se o dia é bonito ou o dia está bonito? Bem, o inglês ele tem menos palavras que o português, tá? O português é uma língua muito mais refinada, vamos dizer assim, né? Uma língua muito mais complexa que o inglês. O inglês é uma língua muito mais simples, né? Tem muito menos palavras. Então, não é raro de uma palavra em inglês ser equivalente a não só duas nesse caso, mas 3, 4, até 5 ou mais palavras no português, né? Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, depende da situação, né? Então, se alguma pessoa falar para você this day is beautiful. Esse dia está bonito. Para mim, eu entendo. Esse dia está bonito. This day is beautiful. Ou esse dia é bonito. Fica esquisito, né? Tem situações que tanto faz, percebe? Então, no inglês eles não pensam assim igual a gente no português. Se é ser, para eles não tem outro verbo. É esse verbo só e acabou-se. Então a pessoa vai interpretar da maneira que encaixar melhor, entendeu? Então, a gente, por isso que falar, é melhor você pensar no inglês. Realmente, né? Quando você ouvir uma frase como essa, né? Você já deve no seu cérebro imaginar que o dia está bonito. O dia é bonito ou o dia está bonito, tanto faz. O verbo é um só, is, certo? Bem, então falando dos verbos, quais são os verbos to be? Tem 3. Eu tô falando isso no presente, tá? Porque você sabe, assim como os verbos têm conjugações, né? Assim como no português, no passado, no presente eu falo eu sou. No passado eu vou falar eu fui. No inglês é a mesma coisa, né? O verbo ser e o verbo estar também tem conjugação no passado, tá? Conjugação no futuro também. Tem outros tempos verbais, mas vou me concentrar no presente, que é o que a gente mais utiliza, beleza? Então aqui, ó. Eu tenho am, eu tenho is e eu tenho are, beleza? Am, is, are. Esses são os verbos to be, né? Então muita gente, né, muitos alunos eu já vi se confundindo, falando, qual que é o verbo to be? I am, you are. Não, peraí. Não é. O verbo to be é am, is e are. Esse é o verbo to be. I, que é eu, you, que é você, isso são pronomes, tá? Então, normalmente a gente usa o pronome e o verbo para ficar mais fácil, para a gente saber com qual verbo se usa o pronome, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Qual que é a função do pronome? Substituir o nome. Então, bem, vamos lá. Começando. O am só usa com o pronome I, que sou eu, certo? Então, quando eu vou falar, por exemplo, I am a teacher, eu sou um professor. Então, I am. Eu sou
né? A teacher, né? Inclusive já expliquei em uma outra aula como se usar os artigos indefinidos, né? O a e o an, né? Então vou até deixar um card aqui para você, se você quiser saber melhor como usar, né? O a e o an, os artigos aí, uma no inglês, eu vou deixar aí para você um link, tá? Então, o am só posso usar com I, beleza? Bem, aí temos o are. O are seria no plural, vamos dizer assim, né? O verbo ser está no plural. Então pode ser somos ou estamos, pode ser são ou estão, tá? Só que tem uma peculiaridade aí, né? Que eu gostaria que você entendesse, né? E cai naquela mesma ideia. Por isso que eu acho que é legal a gente falar de quem fala português para quem fala português também. Tem uma coisa que só a gente entende. No inglês, you pode ser tanto você como vocês. Como que eu vou saber, teacher? É de acordo com as circunstâncias, que nem eu falei. O inglês ele tem muito menos palavras que o português. Então, o português é muito mais fácil. Sabe aquele... Eu brinco com meus alunos assim... sabe aquele ditado... Então, como eu estava dizendo... sabe aquele ditado que a gente fala... entendeu o que é que eu desenhe? No inglês é mais válido ainda esse ditado, né? Entendeu o que é que eu desenho? No português a gente tem muito mais palavras para explicar alguma coisa, né? No inglês tem menos palavras, então vai depender muito do contexto, né? Tá? Então, em alguma situação vai ser ou outra vai ser está e tá tudo bem, né? Tá? Bem, vamos lá. Vamos começar falando então dos verbos. Já falei que é am, is e are, certo? O am eu só uso com I, tá? Eu vou falar I am, tá? O you ele tem uma peculiaridade porque o you ele só é conjugado no plural, tá? Então, qual que é o plural? Are, certo? Então, o you ele vai ser conjugado sempre no plural, tá? Isso não só no presente, também no passado, também quando eu falar sobre passado, vocês vão ver que o verbo no passado, o verbo to be no passado, também o you é conjugado no plural. Então o you pode ser tanto você por exemplo, you are pode ser você como vocês são. Então se eu falar you are amazing, eu vou falar você é incrível ou vocês são incríveis. Pode ser qualquer um dos dois. E como que eu sei se você é incrível ou vocês são incríveis? Depende do contexto, né? Então, depende muito do contexto, né? O inglês, porque justamente ele tem menos palavras, tá? Então, o you are pode ser você é ou vocês são. Então, depende do contexto, depende da imagem, né? Depende... Também, às vezes, tem o plural, né? Às vezes o plural ajuda, porque você vai falar, por exemplo, se eu falo com um aluno meu, you are my student. Você é o meu aluno. Aí se eu quero falar para todos, eu falo you are my students. Aí student, no plural, students. Então aí já fica mais fácil, né? Mas tem as situações que nem eu acabei de falar, you are amazing, não dá para saber, certo? Então, depende muito do contexto. Agora, he, she e it, tá? O he é ele, she é ela. E it pode ser tanto ele como ela, mas aí é para tudo que não é ser humano. Então, he é todo ser humano que se identifica como ele. She, todo ser humano que se identifica como ela. E it pode ser tanto ele como ela para tudo que não é ser humano. Então, serve para objetos, por exemplo, essa bottle, essa garrafa é it, certo? A casa é it, certo? Uma empresa é it. E um animal é it também. Tudo que não é ser humano é it. E a única exceção é para, por exemplo, o animal seu de estimação, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a Magali, que é a minha cadelinha. Então, it is my dog? Não, she is my dog. Ela é minha cadelinha,
certo? Então, quando é próximo, a gente pode chamar de he ou de she, né? Mas é uma exceção, tá? A regra é que he ou she, ele é usado só com os seres humanos, certo? Beleza? Então, quando for he, she ou it, a gente vai usar o verbo to be is. Então, eu posso falar, por exemplo, it's silver. Então, ela é prateada. Então, it pode ser tanto para ele como para ela, certo? Então, eu vou falar do meu tablet, eu vou falar it's black. Ele é preto. Então, perceba que o it não tem um gênero definido. Agora, quando a gente trata de ser humano, he é para quem se identifica como gênero masculino e she para quem se identifica como gênero feminino, tá? Aí nós temos we, que é nós, tá? Então we é nós, então a gente fala we are, como eu falei para vocês, o are a gente usa no plural. Então nós, plural, então we are. You, como eu falei para vocês, tanto no singular como no plural, vai ser are, tá? E o they, que são eles ou elas, tá? Também are, tá? Eles são, eles estão, ou elas são, elas estão. Então, quer dizer, só tem uma especificação de gênero no inglês, né? Falando de pronomes, no singular, certo? Então, no singular, a gente diferencia gênero masculino, gênero feminino, ou objetos, coisas que não são seres humanos, né? No plural, não. Então, eu posso falar they are cool. Eles são legais, estou falando dos objetos aqui. Então, mais que um, já é they. Pode ser eles, pode ser elas, pode ser objetos. Ah, mas se tem uma plateia, por exemplo, grande. They are wonderful. Eles são maravilhosos. Pode ser eles são maravilhosos. Pode ser elas são maravilhosas. Pode ser eles e elas juntos, misturados. Certo? Pode ser vários objetos. Então não tem... Então como que você vai saber se é eles ou elas ou se são... Bem, depende da circunstância. É a mesma questão do... que eu estava explicando para vocês do verbo to be, se você vai pensar na sua mente, né? Se é ser ou se é estar, dependendo da situação. Então depende do contexto, tá? Então, no inglês a gente não pode traduzir ao pé da letra, tipo, palavra por palavra. Eu recomendo que você pense no inglês em frases. Você olhando uma frase, aí você consegue tirar o significado daquela frase, né? Então você olha para uma frase e aí você consegue pensar nela e o significado, certo? Porque se a gente pensar palavra por palavra, como eu disse, né? Às vezes uma palavra tem vários significados diferentes, né? Dependendo da situação. Então você precisa considerar o contexto. Então, você vendo uma frase, é mais fácil do que você enxergar palavras isoladas, tá? Bem, abreviações, tá? Como que funcionam abreviações? Então, como eu falei para vocês, né? O am eu só uso com I, o is eu vou usar com he, she, it, e o are eu vou usar com you, que é a exceção, né? Que nem eu falei para vocês, né? O you sempre vai conjugar no plural, então é you are. Tanto se você é, you are. Vocês são, you are. Da mesma forma, você nunca vai falar you is, por exemplo, né? É you are porque o you tem essa questão. E no plural, então, we, que é nós já é plural, are, you are, they are. Beleza? Essas são as conjugações, tá? Eles podem aparecer abreviados também. Então, por exemplo, em vez de I am, pode aparecer só I'm, por exemplo. I, que é letra I, né, que significa eu, o apóstrofe e o M. Então, pode estar numa frase I'm, por exemplo. Ou your, né, que é you, apóstrofe, RE. Então, sempre que tivesse apóstrofe no inglês, aquela virgulinha em cima, sempre que tivesse apóstrofe é porque está sendo abreviado alguma coisa, certo? Sempre que tivesse apóstrofe é que está sendo abreviado alguma coisa. É obrigatório usar a abreviação? Tanto na escrita como na fala? Não. Tá? A abreviação é opcional. Então, por exemplo, se você está numa prova e você não lembra, ou numa entrevista de emprego, e você não lembra como que é a abreviação, não abrevie. Fala por extenso, não precisa falar I'm. Você pode falar I am.
Para que serve a abreviação? Para você conseguir falar mais rápido, certo? Só isso. Essa é a principal finalidade da abreviação, né? Então, para você conseguir falar mais rápido, tá? Então, se você usar a abreviação, você vai falar com mais naturalidade? Com certeza, né? Você vai falar com mais naturalidade. Ah, se eu falar com total naturalidade, a pessoa vai reconhecer que eu sou de outro país? Vai. Né? Porque a gente tem um sotaque, né? Não tem um sotaque... E os nossos sotaques aqui no Brasil são variados. E qual que é o sotaque mais correto? Não tem. Todos os sotaques são corretos. Não tem um sotaque melhor que o outro, certo? Em inglês, accent. Não tem um accent melhor que o outro. Então, o que acontece? Se você não lembrar da abreviação, fala I am, fala he is, fala she is, né? O is pode ser abreviado apóstrofe S, né? E o are é apóstrofe RE, tá? Essas são abreviações. É obrigado a usar? Não, né? I'm very proud of you, né? Então eu sou muito orgulhoso de vocês. Tenho muito orgulho de vocês, né? Bem, essa frase eu posso falar I am very proud of you, né? Vai estar correto, eu não vou estar falando errado, certo? Eu não vou estar falando algo tipo bicicleta, por exemplo. Não, vou estar falando correto, vou estar falando o inglês corretamente. Né? A abreviação ela é opcional, ela torna a fala, principalmente, mais natural, a escrita também mais natural, mas não é algo obrigatório, tá? Bem, que mais que eu queria falar para vocês? Queria falar para vocês o seguinte, eu acho que é uma questão muito importante, né? Das conjugações do verbo to be. Então eu falei para vocês que quando eu tenho he, she ou it, eu uso is, certo? Mas eu expliquei também no começo que o pronome, qual que é a função do pronome? Substituir o nome, certo? Então, na verdade, numa frase, às vezes, em vez de estar he is awesome, ele é demais, por exemplo, he is awesome. Eu posso falar Pedro is awesome. Pedro é demais. Então, Pedro, eu poderia substituir por qual pronome? He. Então, vai ser is. Pedro is awesome. Mesma coisa de uma menina. Ou alguém que se identifica como gênero feminino. Entendeu? Porque no inglês só tem he, she para pessoas. Então, não tem meio termo. Se a pessoa se identifica como he, é he. Se a pessoa se identifica como she, é she. Então, depende de como a pessoa se identifica, tá? Então, o que acontece? Se eu falar Mônica é minha namorada. Mônica poderia substituir por qual pronome? She. Então, se eu posso substituir por she, é is. Então, Mônica is my girlfriend. Mônica is my girlfriend. Tá? Então é isso. Tá? Quando for uma pessoa só, é is. Na verdade, quando for um nome só, sempre vai ser is. Porque is pode ser para he, pode ser para she ou pode ser para it, que nem eu falei para vocês. Então, esses pronomes, he, she ou it, eles podem ser substituídos por nomes. Na verdade, é o contrário, né? Nomes podem ser substituídos por esses pronomes, né? Então, se eu falar qualquer nome no singular, sempre vai ser isso. Qualquer nome, porque ou ele vai ser he, ou ele vai ser she, ou ele vai ser it. Então, eu falei isso daqui. It is silver, né? Então, ela é prateada. Eu posso falar this bottle is silver. Então, esta garrafa é prateada. Is, da mesma forma. Então, qualquer nome no singular, essa é a dica de ouro. Qualquer nome no singular vai ser is, tá? E por que eu tô falando singular? Porque se eu tiver mais que um, já não é mais it, não é mais he e não é mais she. Se tiver no plural, já vai ser ou we, né? Ou you ou they. Certo? Só que o you, ele não pode ser substituído por nenhum nome. Sempre vai aparecer na frase como you. I também sempre vai estar na frase. Certo? Então, quando eu falar, por exemplo, um nome mais eu, por exemplo, falar Maria and I, qualquer pessoa mais eu é nós. Certo? Então, Maria and I já significa nós. Certo? Então, se é nós, é are. Então, Maria and I are friends. Então, Maria e eu somos amigos, né? Outra peculiaridade é que sempre que tiver alguém mais o pronome I,
sempre tem que deixar o pronome I pro fim, para depois, né? Então, Maria and I. Maria, Luciana and I, por exemplo. Né? Não I and Maria e Luciana. And Luciana, certo? Não pode. Tem que sempre estar o I depois. Certo? Então, legal. Então, qualquer nome no singular, is. Tá? No plural, então, sempre vai ser are. Se for nós, eu e mais alguém, vai ser we, então vai ser are. Então, Maria and I are. E se for outras pessoas ou outros objetos, vai ser they. Né? Então, eu posso falar my bottle and my tablet are cool. Então, minha garrafa e meu tablet são legais. Certo? Então, se for mais que um nome no plural, é are. Tá? Essas são as dicas. Então, às vezes, pode ser que não apareça o pronome, pode ser que apareça o nome. Por isso que desde o começo da aula, eu falei da questão do verbo to be não ser I am, you are. Porque não é. O verbo to be é só am, is e are. Certo? Então, o que acontece? Como ele não é o pronome, porque às vezes não vai estar o pronome na frase. Na verdade, na maioria das vezes, a frase vai estar com nomes de pessoas, de lugares, de objetos, de empresas, ao invés de estar com o pronome, certo? Que poderia substituí-los. Então essa que é o pulo do gato aí, tá? Se tiver qualquer dúvida, você reassiste o vídeo quantas vezes você quiser. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever aí um comentário, tá? Pode curtir, curta, compartilhe, né, com quem você quiser, com seus amigos, se acha que a dica foi legal, né? Aqueles que falaram que não sai do verbo to be, que demorou o ensino médio inteiro e não saiu do verbo to be, ainda nem entende direito como funciona, manda o vídeo para essa pessoa, tá? E eu deixo aqui a indicação, né, de um curso que chama Inglês com a Gringa, né, que é da Alessio Alvino, professora Alessio Alvino, tá? E ele é um curso bem completo, ele tem desde o básico, intermediário, aulas intermediário, avançado, tem pacote especial, né, bônus especial de inglês para viagem. Ela dá aulas ao vivo toda semana para tirar dúvidas. E de bônus eu dou o meu suporte, né? Se você adquirir pelo meu link que está aqui na descrição, eu te dou um suporte, que é o meu suporte pessoal pelo WhatsApp, tá? Então qualquer dúvida que você tiver sobre inglês, você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp ou áudio e aí eu vou estar respondendo para você, tá? Então é um bônus. Você compra o curso comigo e eu te dou esse bônus que é o meu suporte, tá? Porque às vezes a Alessio, ela é, como o próprio nome diz, gringa, né? Ela é americana. Então às vezes ela não tem essa vivência do português, como eu sou professor de português. Então o que acontece? Às vezes alguma dúvida de quem sempre falou português, quer tirar com outra pessoa que também fala português, né? Então, se você tiver esse tipo de dúvida, é mais fácil você tirar a dúvida comigo. Senão, você pode correr lá para o suporte da Alessio, tá? Então, você vai ter uma solução completa. E esse curso é muito barato, sai parcelas aí de 20 e poucos reais, tá? Então, compensa muito para você que está querendo investir para melhorar o seu inglês, tá? E, nesse momento, ainda nessa data desse vídeo, eu ainda tenho alguns horários disponíveis para aulas particulares, tá? Então, meu contato está aqui na descrição. Se você tiver interesse aí de desenvolver melhor seu inglês e aí de fazer uma aula particular de qualidade, aí você pode também me contatar que eu estou à disposição, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo e vejo você no próximo vídeo, tá bom? See ya! Bye!